Dissociar é de certa forma normal e é também comum. Talvez já lhe tenha acontecido estar a ver um filme na televisão e conectar-se tanto com os personagens e com as situações que esqueceu tudo à sua volta e sentiu que estava a viver aquele momento lá com eles. Se já lhe aconteceu algo parecido, então já experienciou um pequenino momento de dissociação. Dissociar significa uma descontinuidade, desconexão, uma interrupção na integração das nossas memórias e da nossa percepção, o que afeta a nossa consciência, identidade, emoções e até o nosso controle motor. Ou seja, dissociar significa sentir-se desconectado consigo próprio, com o mundo à nossa volta. Algumas pessoas descrevem que se sentem como um robô programado em piloto automático, um robô que não sente emoções, apenas indiferença, desinteresse e um distanciamento de si mesmo e da realidade que o rodeia. Algumas pessoas sentem como se estivessem num sonho ou num filme em que tudo parece desfocado ou envolvido numa névoa densa. As experiências de dissociação podem durar pouco tempo, como alguns minutos, horas ou dias, ou podem durar muito tempo, como semanas ou meses. É muito importante reconhecermos que dissociar nem sempre é mau. Devemos antes encarar o dissociar como um mecanismo de sobrevivência. É um mecanismo que nos é bastante útil até para conseguirmos lidar com algumas situações. As experiências de dissociação podem ocorrer em várias situações. Por exemplo, em resposta a situações de trauma e abuso, em situações muito estressantes, em alguns casos de privação de sono. Algumas pessoas relatam também episódios de dissociação em cultos religiosos. Dissociar pode ocorrer igualmente como sintoma de alguns transtornos psicopatológicos, como personalidade borderline, transtorno bipolar, depressão, ansiedade ou esquizofrenia, e também pode ser um efeito colateral da ingestão de álcool ou alguns tipos de medicamentos ou devido à abstinência de alguma dessas substâncias. No entanto, dissociar pode realmente tornar-se um problema, isto porque há pessoas que vivem situações de dissociação com muita frequência e intensidade e isso afeta a vida a vários níveis, ou seja, há um grande prejuízo pessoal, familiar e profissional. Nesses casos, podemos estar perante quadros de transtornos dissociativos, que são essencialmente três. Um deles é chamado de amnésia dissociativa, que se manifesta na perda de memória sobre informações pessoais importantes, ou seja, a pessoa esquece informações acerca de si mesma. E não é um simples esquecimento, porque isso até é comum de acontecer. É comum esquecermos algo momentaneamente e voltarmos a lembrar-nos mais tarde. Mas nos casos de amnésia dissociativa, a pessoa pode até nem voltar a lembrar-se. Normalmente, estas memórias que são esquecidas estão ligadas a situações traumáticas e a pessoa não tem consciência de que se esqueceu. Muitas vezes é como se nem nunca tivessem acontecido. Existe também o transtorno dissociativo de identidade. Neste caso, a pessoa assume duas ou até mais identidades diferentes e essas identidades vão assumir o controle do comportamento da pessoa em diferentes momentos. Ou seja, é como se a pessoa tivesse diferentes personalidades. Antigamente chamava-se de personalidade múltipla. A pessoa sente que existem diferentes pessoas dentro do seu corpo, cada uma delas com os seus próprios gostos, lembranças e histórias de vida, e até podem ter diferentes géneros e diferentes idades. Um facto curioso é que quando uma identidade assume o controlo, tem dificuldade em lembrar-se da outra ou outras identidades, porque elas são identidades separadas. Este transtorno tende a ocorrer em casos de abusos graves e frequentes durante a infância. E o transtorno de despersonalização e desrealização, em que os sintomas podem incluir a sensação de estar fora do próprio corpo a observar as suas ações, pensamentos e sentimentos à distância. Isto é chamado de despersonalização. Este transtorno pode incluir também a sensação de que o ambiente ao redor parece estar distorcido, nublado ou distante. Neste caso é chamado de desrealização. A despersonalização e a desrealização podem ocorrer em simultâneo, mas também de forma isolada. Por vezes a pessoa pode ficar apenas parada, o seu comportamento não é responsivo e parece que nem sente emoções, mas na verdade a pessoa tem consciência de que algo não está bem. Ela não tem uma perda de contacto com a realidade. Ela sabe que é real ou não. Não existem sintomas psicóticos como delírios ou alucinações, mas sente uma desconexão entre ela e o ambiente à sua volta. Muitas pessoas relatam que sentem que são apenas espectadores da sua própria vida e do seu próprio corpo. Isso traz-lhes muito sofrimento. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.